Terça-feira, 2 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai conferir que Bolsonaro fala sobre mudança da capital do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Confira mais. Imposto de renda 2019 deve ser entregue até 30 de abril. Bolsonaro condecora em Israel militares que trabalharam no desastre de Brumadinho. Índice de proliferação diminui 18%, mas alerta a dengue continua na capital. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E Jair Bolsonaro disse ontem, segunda-feira, que não deseja ofender ninguém sobre a mudança da capital do Brasil para de Tel Aviv para Jerusalém. Apesar de não ter sido agora, o presidente que está em Israel garantiu que esse compromisso pode ocorrer até o fim de seu mandato. A polêmica sobre a possível transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém se mantém mesmo após o anúncio da criação de uma representação comercial na Cidade Santa. Em entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse é um compromisso que pode ser realizado até o fim de seu mandato em 2022. Bolsonaro ainda garantiu que não quer ofender os palestinos que reivindicam parte da cidade como capital. O que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente, né? Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quer que respeitem a nossa autonomia. O anúncio do novo escritório brasileiro em Israel levou a autoridade palestina a chamar seu embaixador no Brasil para consultas. Os palestinos congelaram os laços com a Casa Branca depois que o presidente Donald Trump anunciou a mudança da embaixada americana para Jerusalém em dezembro de 2017. Bom, e faltam 30 dias para que o contribuinte faça a declaração do imposto de renda de acordo com o último boletim da Receita Federal. Pouco mais de 7 milhões apresentaram a declaração até agora. A declaração referente ao ano base de 2018 deve ser enviada até o dia 30 de abril. Esta matéria é da TV Brasil. Até o dia 30 de abril, a expectativa é que 30 milhões e meio de contribuintes entreguem a declaração de imposto de renda. E as dúvidas sobre o preenchimento têm levado muita gente a procurar ajuda profissional. Aqui nessa instituição eles estão dando essa oportunidade para o cidadão vir e tirar todas essas dúvidas e fazer a declaração tranquilamente. Pode ter algum erro, aí a gente cai na malha fina e o negócio é complicado, né? Eu acho que é mais confiável você procurar um profissional que entenda do assunto. Alunos e professores de ciências contábeis desta faculdade em São Luís passaram por um treinamento na Receita Federal e agora oferecem atendimento gratuito ao contribuinte. A documentação é a principal dúvida de quem procura o serviço. Exames médicos, são consultas, então essa documentação a gente guarda durante todo o ano. Quando chega no mês de janeiro, as empresas elas informam para a Receita Federal os rendimentos dos funcionários. Em janeiro e fevereiro você consegue tirar também a declaração de despesas educacionais, tá, que você tenha tido durante o ano anterior e qualquer outra despesa. Você consegue tirar também o informe de rendimento bancário, caso a pessoa tenha algum tipo de aplicação financeira com rendimentos. Está obrigado a declarar, entre outros, a pessoa física que tenha recebido rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2018. É preciso estar atento aos detalhes, pois as omissões podem levar o contribuinte para a malha fina. A declaração, quando cai na malha fina, é porque você deu alguma informação que está em não conformidade com o que está na base da receita. Aí, consequentemente, ele chama o contribuinte para verificar o porquê daquela divergência. Em seu segundo dia de visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro condecorou ontem, dia 1º, 136 militares israelenses da Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna com a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O grupo veio ao Brasil atuar nas operações em Brumadinho.
a 57 quilômetros de Belo Horizonte. O presidente falou nesta segunda-feira sobre as reações dos palestinos depois do anúncio da criação de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. Visita ao Muro das Lamentações foi um gesto simbólico. Essa foi a primeira vez que um presidente brasileiro, acompanhado de uma autoridade israelense, esteve no local, principal ponto de orações dos judeus. A estrutura, parte do que sobrou de um templo da antiguidade, é administrada por Israel, mas reivindicada pela Palestina. Bolsonaro também visitou a Basílica do Santo Sepulcro, um templo onde, segundo o cristianismo, Jesus Cristo foi sepultado após a crucificação e ressuscitou no terceiro dia. Desde que foi eleito, o presidente tem se aproximado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e, por várias vezes, chegou a falar da possibilidade de transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. O que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente, né? Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, tá certo? Agora a gente não quer ofender ninguém, agora quer que respeitem a nossa autonomia. Por enquanto, o anúncio foi sobre a abertura de um escritório comercial em Jerusalém, que será responsável por estreitar a relação entre os dois países. No segundo dia da visita a Israel, o presidente também condecorou os 136 militares israelenses que estiveram no Brasil para ajudar nas buscas das vítimas de Brumadinho, no interior de Minas Gerais, em função do rompimento da barragem da Vale. O trabalho dos senhores foi excepcional. Fez com que nossos laços de amizade, dia muito, se fortalecessem. Nós, brasileiros, nunca esqueceremos o apoio humanitário por parte de todos vocês. Os dois governos ainda fecharam acordos nas áreas de defesa, serviços aéreos, prevenção e combate ao crime organizado e ciência e tecnologia. E celebraram um entendimento na área de segurança cibernética. A mensagem que fica é o fortalecimento da parceria entre os dois países. O entendimento é de não fatiar o relatório nesse momento, mas repito, o parlamento é soberano, há acordos políticos que são feitos e, a depender da conversa, nós podemos trabalhar com os líderes exatamente o melhor relatório, aquele que permita que tenhamos resultado efetivo para a sociedade brasileira. E o número de pessoas diagnosticadas com cólera em Moçambique, atingido pelo ciclone Idai, chegou a 517 no último domingo. Segundo o diretor de assistência médica do país africano, o total de casos quase dobrou em relação aos 217 anunciados no sábado. Após uma semana no país, médicos chineses ajudaram a desinfetar escolas, empresas, instituições médicas e orfanatos. A prevenção de epidemias como do cólera e da malária continua sendo grande desafio, principalmente em Beira, cidade mais atingida pelo ciclone. É uma área densamente povoada, tem muito lixo podre e entulho ao ar livre. Os banheiros são bem sujos. Nosso objetivo é reduzir a criação de micro-organismos patogênicos, mosquitos e moscas e evitar a proliferação deles, disse essa médica chinesa. As milhares de famílias desabrigadas seguem tentando reconstruir o que sobrou após os ventos, que chegaram a 170 km por hora. Centenas de famílias estão vivendo em um campo de assistência da Organização das Nações Unidas, a ONU. O ciclone Idai matou mais de 750 pessoas em Moçambique, Zimbábue e Malawi. E o prefeito Marquinhos Trade afirmou ontem que os trabalhos para combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue, a chikungunya e o zika vírus estão fazendo resultado aqui em Campo Grande. Segundo ele, o índice de proliferação do mosquito reduziu cerca de 18% na capital. Conforme o prefeito, até mesmo o número de pessoas que procuram atendimento em unidades de saúde em função da dengue diminuiu. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul já notificou 15.924 casos de dengue em 2019. 5 óbitos foram confirmados, sendo 2 deles registrados em Campo Grande. A primeira vítima na capital foi um homem de 72 anos, no dia 27 de janeiro. A segunda morte foi a de um idoso de 78 anos, registrada no dia 14 de março. Outras mortes foram confirmadas em Três Lagoas e Dourados.
Bom, e no próximo bloco você vai conferir que o Papa encerra sua visita ao Marrocos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias e após quase 30 anos de disputas, Grécia e a recém-nomeada Macedônia do Norte chegaram a um acordo. Os primeiros ministros se encontraram nesta terça-feira em Skopje, capital da ex-república da Iugoslávia. Vamos acompanhar. O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, foi recebido nesta terça-feira em Skopje, na recém-nomeada Macedônia do Norte, pelo premier Zoran Zaev. A visita acontece um mês após o acordo que acrescentou o norte ao nome do país. Esta é a primeira viagem oficial de um líder grego, desde que a antiga República Iugoslava declarou independência em 1991. Por quase 3 décadas, os vizinhos disputaram a posse do nome Macedônia e sua herança cultural. Skopje aceitou a mudança de nome para Macedônia do Norte para garantir que Atenas iria parar de frustrar as tentativas do país de se juntar à União Europeia e à OTAN. Desde que o acordo inicial foi firmado em junho de 2018, Tsipras e Zaev foram parabenizados por diversas lideranças mundiais, mas criticados por nacionalistas nos dois países. Com as questões de nomenclatura resolvidas, os vizinhos esperam agora aproximar laços comerciais e de investimentos. E no dia de hoje, um artefato não identificado explodiu uma academia militar em São Petersburgo. Autoridades não indicaram se consideram a ação como sendo de origem terrorista. O Ministério da Defesa da Rússia informou que a explosão de um artefato não identificado deixou 3 feridos em uma academia militar em São Petersburgo nesta terça-feira. A explosão ocorreu por volta de 1h30 da tarde no horário local em um prédio administrativo da Academia Mojaysky. Os feridos não correm risco de morte. As instalações da academia, subordinada ao exército, foram evacuadas e as forças de segurança bloquearam o acesso ao local. As autoridades não indicaram se consideram essa explosão como sendo de origem terrorista. O julgamento de 11 pessoas acusadas de envolvimento no atentado que deixou 15 mortos no metrô de São Petersburgo em abril de 2017 começou nesta terça. O suposto autor, Akbarjon Djalivov, de 22 anos e natural do Quirguistão, morreu na explosão. Bom, e na visita deste fim de semana aos Marrocos, o Papa Francisco procurou fortalecer as relações diplomáticas com a nação do norte da África e propôs o diálogo entre cristãos e muçulmanos. Nas ruas de Rabat, capital de Marrocos, um cortejo. De um lado, o Papa Francisco e do outro, o rei do país, Mohammed VI. Um momento marcante, a assinatura do documento pedindo que a cidade de Jerusalém seja sempre um patrimônio comum das 3 religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo. No texto do documento, os dois afirmam que a cidade santa é um local de encontro e precisa ser símbolo de coexistência pacífica, onde se cultive o respeito mútuo e o diálogo. Eles pedem ainda a liberdade de acesso e o direito de exercerem ali o seu próprio culto. No primeiro discurso às autoridades e ao povo marroquino, Francisco falou de diálogo entre católicos e muçulmanos. Diz que podem testemunhar ao mundo e dar um novo impulso à solidariedade. Este é um desafio que todos somos chamados a assumir, sobretudo neste tempo em que se corre o risco de fazer das diferenças motivo de rivalidade e desagregação. O Papa falou ainda do problema da imigração, que não vai ser resolvido com a construção de muros, de barreiras, nem fomentando o medo dos outros ou negando assistência àqueles que legitimamente almejam uma vida melhor. Depois, o Papa visitou o Centro de Formação de Imãs, ou seja, líderes pregadores do islamismo. O centro foi criado pelo rei Mohammed com o objetivo de formar contra extremismo, violência em nome de Deus, realidades que não fazem parte da essência da religião muçulmana. Estamos felizes em receber o Papa e o rei Mohammed VI. Estamos aqui para estudar e somos contra qualquer tipo de extremismo. Temos que ser unidos, muçulmanos e cristãos, para trabalharmos juntos. A última atividade de Francisco no sábado foi a visita ao Centro de Acolhida de Imigrantes da Cáritas. Foi recebido com aplausos pelos imigrantes.
Para as crianças que fizeram uma apresentação típica, o Papa agradeceu e disse que é por causa delas que não se pode desistir de lutar por um mundo melhor. No discurso, falou que uma cidade se torna deserta e sem vida quando perde a capacidade da compaixão. Na manhã de domingo, o Papa fez uma visita privada a um centro rural de serviços sociais. O local fica a 20 quilômetros do centro e acolhe 150 crianças que precisam de ajuda. Um momento descontraído e cheio de carinhos. Ao encontrar-se com padres, bispos e religiosos, Francisco disse que não se assusta ao ver que eles são a minoria. Disse que não fomos feitos para ser grande número, mas para ser fermento na massa, luz no mundo. O problema não é ser pouco, e sim ser insignificante. Mesmo sendo um pequeno grupo, vocês são chamados a espalhar a alegria do cristão por onde passarem. O último compromisso de Francisco foi com seu rebanho no estádio. Muita festa ao recebê-lo para a celebração da missa. O Papa convidou-a, através da experiência com o Pai Misericordioso, a entender que somos todos irmãos e, assim, vencer as disputas e as violências. Francisco é o segundo Papa a visitar Marrocos. João Paulo II esteve no país há 34 anos. Nesses 2 dias, o Papa deixou mais uma vez a marca da alegria e da esperança e um convite forte à unidade e ao diálogo. Bom, Imaculada Notícias termina por aqui. Eu te espero amanhã às 5h30 aqui pela TV Imaculada. Bom início de noite para você. Até amanhã. Salve Maria Imaculada.